Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Hoje o pastor Ivair e a pastora Márcia não estão. Eles estão pregando na igreja do Nazareno lá em Jales. O pastor Wagner foi convidado. O pastor Wagner é um querido nosso, esteve pregando no nosso retiro. E hoje eles foram convidados para estar lá. E coube a mim a missão de ser boca de Deus para você. E eu quero fazer isso com todo temor. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 8. Aleluia. Marcos, capítulo de número 8. Coloque o dedo aí, quando você achar. Eu quero falar algo para você antes. Aleluia. Glória a Deus. Achou, queridos? Sei que não achou, fique em paz. Vinícius vai projetar 8, versículo 34. Nós vamos ler, Vinícius. Antes, deixa eu falar algo com você, querido. Olha aqui para mim. Essa mensagem, Deus falou comigo há 2 semanas atrás. A princípio, ela não era uma pregação. Eu acreditei, Karina, que era uma mensagem de Deus para mim. Era para mim. Eu não imaginava que eu ia pregar hoje. Era uma mensagem de Deus para mim. Eu cheguei a comentar com o irmão Vinícius, no lugar que nós fomos, nós comentamos um pouquinho sobre esse texto. Durante essa semana eu pude tomar um café com o pastor, ir para um lugar com ele à tarde, e pude falar também um pouquinho daquilo que Deus estava trabalhando na minha vida, falando comigo. Mas a princípio era algo que Deus estava falando comigo. Essa semana eu já sabia que eu ia pregar hoje, mas não sabia que seria esse texto, porque imaginei que era um tratar comigo. E aí então, quando foi ontem, eu tenho um grupo de alguns irmãos dessa igreja que nós fazemos leitura bíblica. Nós fazemos um plano de leitura, nós lemos um capítulo por dia e comentamos o capítulo. E ontem o capítulo falava sobre esse texto. Não era Marcos, era Mateus. Mateus capítulo de número 16, mas o texto era o mesmo. É o Evangelho Sinótico. E aí então eu falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque eu estou vivendo isso essa semana e bem hoje caiu esse texto. E aí então, quando nós vemos à noite para o culto, quem esteve aqui viu o pastor Bruno pregar, ele pregou sobre Zaqueu, mas ele deu uma pincelada nesse texto. Falei, Senhor, era a confirmação que eu precisava. Por que eu estou te falando isso, querido? Nós pregadores, quando vamos pregar, nós precisamos ter a preocupação de, será que é isso que Deus quer? Porque mensagem, você vai abrir a Bíblia, quem aprendeu a pregar, quem fez curso igual eu fiz, você consegue pegar um texto e fazer um esboço. Mas a pergunta é isso que Deus quer falar? E essa noite eu tenho a convicção que é isso que o Senhor quer falar com você. Eu estou convicto, não é algo que eu estou imaginando. Essa é a palavra viva, a palavra rema para você nessa noite. Porque se fosse só tratar comigo, Deus tinha parado, porque Ele já tratou durante a semana passada, durante essa semana, mas não, Ele continuou falando coisas comigo. Eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi, eu vou levar o texto para a igreja. E eu gostaria que você lesse comigo, Marcos, capítulo de número 8, versículo 34 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então, chamando a si as multidões, aqui está falando de Jesus, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Versículo número 36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer um que nesta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai. Amém? Feche seus olhos, querido. Gostaria que você orasse ao Senhor para que falasse com você, para que usasse a minha vida para falar com você. Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, pessoas que são dependentes do Senhor, pessoas que foram formadas e criadas pelo Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, me dê toda a ousadia necessária. Me dê, Senhor Pai, toda a sabedoria necessária para trazer um texto lindo e rico, como o Senhor me entregou, Senhor, de forma fiel, fidedigna. Espírito Santo, eu posso apenas trazer o texto, expor o texto, fazer a exposição da palavra. Mas o Senhor é aquele que entra, Senhor Pai, nos corações. O Senhor é aquele que vai no íntimo da alma, onde eu não consigo ir. O Senhor é aquele que convence o homem. Então, Espírito Santo de Deus, faça isso nessa noite. Eu vou fazer aquilo que é a minha missão, que é pregar, que é falar, mas o Senhor é o que convence. O Senhor é aquele que entra, Senhor Pai, nos ouvidos espirituais. A Tua palavra, ela é capaz de separar junta e medula, ela entra no íntimo. Faça isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por último, eu quero pedir aquilo que eu sempre te peço. Se porventura, Senhor, eu vier falar algo que vem de mim, alguma palavra que saiu do meu intelecto, embargue a minha voz, Senhor. Não deixe com que eu fale, porque eu quero ter compromisso com aquilo que o Senhor me entregou. Eu quero ter compromisso com aquilo que é a Tua verdade, não com aquilo que eu penso, não com os meus pensamentos, mas com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Texto um pouco conhecido, médio, várias pessoas conhecem, já ouviram falar, principalmente o versículo de número 34. Mas eu quero lhe explicar um pouquinho o que estava acontecendo, para te colocar na cena. Quero fazer algo que o pastor Ivair sempre faz, até para te acalmar. Eu vou ser breve, vou pregar no máximo 30 minutos. Eu vou tomar cuidado para não passar. Então, quando for 9h15, nós já vamos estar acabando, indo para nossas casas. Mas agora é momento de ouvirmos a voz de Deus. Bom, o texto, Jesus, quem veio na quinta-feira ouviu o pastor pregando, capítulo 8, que Jesus fala do fermento dos fariseus. Um pouquinho antes, Jesus faz a multiplicação, um pouquinho depois, perdão, Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois acontece aquela cena também bastante conhecida com Pedro, que Jesus chega e pergunta para os seus discípulos: e aí, o que as pessoas dizem que eu sou? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito, fala: tu és o Cristo. Primeiro os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No mesmo capítulo, Jesus prediz a sua morte. Ele diz que ele vai morrer, e Pedro, aí então, influenciado por Satanás, fala: não faz isso com o Senhor, não precisa ir não. E aí Jesus repreende Pedro e fala: arreda de Satanás, eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí então ele entra nesse texto, a palavra diz: então, chamando para si a multidão. Imagina que Jesus estava num lugar onde as pessoas já o conheciam. Então a multidão era normal que eles seguiam. Se você ir para o evangelho de Mateus, Mateus é um pouquinho mais raso nesse texto, porque ele não fala que existe uma multidão, ele fala que Jesus estava falando com os seus discípulos. Mas na observação de Marcos ele fala: Jesus estava com uma multidão, porque ele começa no 34 falando: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, versículo 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, eu quero primeiro, antes de começar a pregar, deixar bem claro, eu quero deixar algo bem estabelecido, e você precisa ter essa certeza no seu coração, porque senão tudo que eu falar aqui é em vão, porque eu vou falar contra talvez os seus pensamentos. Você crê que a palavra de Deus é real, é fato, é viva, ela é água viva, é água, fonte da água viva para a gente tomar? Você crê nisso? Você precisa ter isso na sua mente. Você precisa ter isso claro. Nós temos ouvido nos dias de hoje pessoas, essa semana saiu a Xuxa falando que o Novo Testamento precisa ser mudado, algumas pessoas falando. O fato é que Deus não tem compromisso com o que eu penso. Deus não tem compromisso com o que você pensa. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz na palavra dEle. Gerações vêm, gerações se vão, e a palavra de Deus continua sendo a verdade. Ela é a fonte de vida para nós, ela é a nossa segurança. Porque o
fato é que nós vemos várias pessoas nos dias de hoje falando algo contrário, mas eu e você precisamos crer. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, ela é vida para mim, ela é a minha segurança. Então toda vez que os meus pensamentos estiverem comprometidos, eu vou para a palavra, porque lá é água limpa para mim beber. Eu estou falando isso porque a semana passada eu vi um vídeo de um jovem, eu não quero dar detalhes sobre isso, mas eu vi um vídeo de um jovem conhecido, e aqui eu já estou entrando na pregação, e ele estava contando um pouco dos testemunhos de vida dele, um jovem cristão, que se diz cristão, do meio gospel, nasceu num berço evangélico, cresceu num berço evangélico, e ele estava se declarando homossexual. Eu preciso dizer que eu sou gay. E aí então esse jovem, ele começa a falar: olha, queridos, eu quero deixar claro para vocês que eu lutei contra isso. Eu tive acesso eu fiquei sabendo disso com 10 anos de idade, mas eu lutei contra isso. Eu fui para o monte, eu pedi para Deus tirar isso de mim, eu pedi para que o Senhor levasse isso embora. Eu fiz jejum, eu vim de uma família cristã, e como meu pai e minha mãe eram cristãos, então eu decidi lutar contra aquilo. Mas agora, nos meus 21 anos, Deus disse para mim me aceitar. Eu preciso me aceitar. Aceite-se. Esse é o discurso que nós vemos hoje. Eu não estou querendo falar contra o homossexualismo, não é nada disso, querido. Só estou falando de um texto que eu vi, de um vídeo que eu vi. Não estou querendo entrar em nada, nenhum tipo de pecado. Aí aquele vídeo, mas ele foi tão sutil, a forma que aquele jovem falou, que começou a colocar na minha cabeça. Eu falei: cara, vou falar que eu acreditei no vídeo, mas eu saí daquele vídeo pensando: como será que Deus vê isso? Porque Deus não é um Deus mau. Como que Deus vê a luta desse jovem? Afinal, o jovem lutou. Afinal, o jovem tentou negar-se. Afinal, o jovem jejuou, subiu no monte, como ele mesmo diz no vídeo. E eu fiquei em crise. Passado alguns dias, 2 dias, eu tive contato com essa palavra que eu já conhecia, já sabia dessa palavra. Mas aí Deus me revela ela mais uma vez. Porque hoje o mundo diz: aceite-se, ame-se, você é assim, seja quem você é. Mas a palavra de Deus, Jesus diz para mim e para você: negue-se. Parece duro isso, discurso duro. Como eu vou me negar? Nós estamos na geração pós-moderna, ano de 2023, século 21. Como negue-se? Eu preciso ser quem eu sou, eu preciso me aceitar, eu não consigo viver recusando quem eu sou. Não é isso que o Senhor diz, querido. O Senhor diz que nós devemos nos negar. E aí então eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, como que aquele jovem vive? E o Senhor me disse: como todos os outros vivem. Porque o problema daquele jovem era o homossexualismo. O problema de outros é a pornografia. O problema de outros é a mentira. O problema de outros é ser ladrão. O problema de outros é ser arrogante. O problema de outros é ser língua grande, maldizentes, falador. E o Senhor diz para todos: negue-se a si mesmo. Vamos para o texto, querido. Então, chamando a si a multidão, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele vai falar negue-se, negar-se, vai totalmente contrário daquilo que nós ouvimos hoje. Negar-se é deixar as tuas vontades. Negar-se não é falar: não, eu não sou assim. É saber: eu nasci assim, eu sou assim, eu sou filho de uma geração caída, eu sou filho de Adão, e Adão é uma geração caída, é uma descendência caída.
eu sou assim, mas eu vou lutar contra isso até os últimos dias da minha vida. É verdade sim, eu gosto de roubar, é verdade sim, eu gosto de fazer algumas coisas que não deve, talvez você pense, mas eu vou lutar contra isso, contra as minhas vontades. Isso é negar-se. E olha só, que aqui Jesus não está dizendo, talvez você fale, nossa, mas que discurso duro, negar-me. Será que isso aqui não é só para nós, somos crentes? Porque afinal, Mateus está falando que Jesus estava com os discípulos, mas Marcos fala que ele estava com a multidão. Queridos, isso aqui é para todos. Jesus não estava falando só para os discípulos, ele estava falando para todos. Ei, psiu, Jesus chama a atenção da multidão. Versículo 34. Então, convocando a multidão, ele falou, ó, quem quiser. Observa aqui, irmão Renato, que há uma condicional. Disse-lhes, se alguém. Você não é obrigado a negar-se. Isso aqui é só para quem quer. Isso aqui é só para quem deseja. Ó, alguém quer vir após mim, alguém quer me seguir. Em outras traduções diz, você quer ser meu seguidor, você quer ter parte comigo. Se quiser, é se, não é obrigatório, é se quiser. Mas Wagner, se eu não quiser, não vai segui-lo, não vai ter parte com ele. Depois nós vamos discorrer o texto, você vai conseguir ver um pouquinho mais sobre isso. Ele dizia, eu trouxe esse texto porque ele falou demais comigo. Eu tenho coisas, talvez você fala isso porque é pastor, né? Querido, se eu passasse meus pensamentos nesse telão aqui, ia se escandalizar de mim. Eu também tenho pensamentos maus. Eu também tenho vontades más. Eu acordo todo dia. Essa semana eu pude falar com o pastor. Eu falei, pastor, eu fui a noite inteira, a madrugada inteira. Eu tinha comido um pouco tarde e eu passei mal fisicamente. Eu fui atacado a noite inteira pelo Satanás, com pensamentos de coisas que eu fiz, que eu gostava de fazer. Falei, pastor, eu fui atacado a noite inteira. Eu também tenho maus pensamentos, eu também tenho más vontades. E esse texto vem de encontro comigo. Ele cortou em mim, negue-se. Você precisa olhar para as suas vontades. Wagner, mas por que eu devo fazer isso? Calma aí, querido. Calma aí que nós vamos discorrer o texto, você vai poder entender. Olha só o que diz ainda no versículo 34, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Durante muitos anos, estou há 10 anos nessa comunidade, mas eu já nasci em berço evangélico. Eu interpretava de forma diferente esse texto. Esse lance de tome a sua cruz, eu ouvi até algumas pessoas de forma cômica falando, não, a minha cruz é a minha esposa. É a minha cruz, isso aqui é a minha cruz. Eu mesmo já cheguei a falar, fazer o quê? É a minha cruz, né? Isso aqui precisa fazer a minha cruz. Talvez você já ouviu alguma interpretação que a cruz é o seu pecado. Ó, tome a tua cruz, tome o teu pecado. Ó, tome, sei lá, suporte isso, você vai ter que suportar. E não é isso que o texto está dizendo. O texto, Jesus está falando assim, ó, tome a sua cruz e siga-me. Na versão NTHL diz assim, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Jesus está falando, tome tua cruz, ele está dizendo sobre morte. Ele está falando, você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa parar de dar lado para as suas vontades. É morrer mesmo. Nós vemos direto o pastor falar aqui que o Senhor quer nos matar. Ele quer matar a sua carne, matar a sua vontade. E nós precisamos exercitar isso todos os dias. É morrer mesmo. Aqui ele está falando, assim como eu vou morrer, tome a tua cruz, vai para a morte comigo. Você vai falar, Wagner, mas é demais para mim. E minhas vontades. Querido, você tem um céu preparado para você. Aquilo que você vive aqui é muito pequeno, é muito curto, é muito passageiro.
Essa semana eu ouvi uma frase, eu achei super interessante. A frase falava assim: o diabo, ele ofereceu um fruto e tomou o paraíso. Ele ofereceu o fruto e tirou o cara do paraíso. Aparentemente o fruto era bom. E aí o que acontece conosco? A gente quer o fruto, que o fruto é as nossas vontades. O fruto é aquilo que eu quero agora, é o que eu quero fazer, é o que a minha carne pede, é o que eu gosto de fazer. E nós imaginamos que dá para ficar com o fruto e com o paraíso, e não dá. Não dá para ficar com o fruto e com o paraíso. É o que Jesus está dizendo. Se você quiser ser o meu seguidor, se você quiser ter parte comigo, vira após mim, negue-se, deixa o fruto de lado. Olha só o que diz o versículo de número 35. Antes, deixa eu falar algo com você, querido. Talvez passe pela sua mente, ainda mais dos mais novos, que Jesus é isso. O cara quer que eu faça a vontade dele. Jesus, não gostei não. Gostei não. Na verdade, querido, Jesus te ama tanto que Ele sabe que se você fizer a tua vontade, o final é mau. Porque as nossas vontades a princípio são gostosas, mas o fim é trágico. Então aqui Ele está nos dando conselho: não dê lado para as suas vontades, porque Ele sabe que o final não é assim, querido. Quem aqui, várias pessoas que eu conheço, veio do mundo, sabe que quando nós fazemos a nossa vontade é muito gostoso, no momento é muito bom, mas o fim é trágico, o preço é muito alto. Talvez Jesus quando fez esse pensamento, esse texto, falou isso para a multidão, Ele estava pensando: querido, se você continuar traindo a sua esposa, você vai perder a sua família. Se você continuar negociando com o seu vício, você vai acabar na sarjeta. Se você continuar dando ouvido para algumas pessoas, se você continuar falando mal de algumas pessoas, que essa é a tua vontade, não vai ser legal o teu fim. Se você continuar roubando, se esse é o teu vício, é roubar, é pegar aquilo que não é seu, isso não é legal para você, o fim não é bom. E aí quando Ele pede para que eu faça a vontade dEle e não a minha, não é porque Ele é alguém autoritário que quer que eu siga e faça a tua vontade, não, é porque Ele sabe que a tua é ruim. Ele sabe que a minha vontade e a tua é ruim. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. A palavra diz que o coração do homem pende para o mal. Querido, se for deixar eu fazer as minhas vontades, cara, eu vou fazer sua caca. E aí, sabendo disso, nosso Jesus, por amor a mim e a você, fala: ó, negue-se. O pastor falou uma frase, se eu não me engano, no último domingo, eu achei muito lindo. O diabo, ele não está numa guerra com Deus para você fazer a vontade, para você fazer a vontade do diabo. O diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você só faça a sua. Ele sabe que a tua é tão ruim quanto a dele. Você ouviu ou não? Ele sabe que a tua vontade, o final é tão trágico quanto a vontade dele. Então não precisa fazer a do diabo não, faz a tua. E é isso que nós vemos no mundo hoje. Aceite, se ame, faça o que você quiser, seja livre. Jesus fala: não, faça a minha vontade, faça a vontade do Pai. E mais, queridos, Jesus, quando Ele vai para a cruz, não pense que Ele queria ir não. Ai, que heresia que é essa? Não, eu não queria ir. Ele queria ir porque Ele sabia que era a vontade do Pai. Aí Ele decidiu obedecer à vontade do Pai, mas não era a vontade dele. Porque se você ir lá um pouquinho antes da crucificação, a oração que Ele tem no Getsemane, Ele fala: Pai, se possível, tira de mim esse sofrimento. Pai, se possível, passa a vez. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aí imediatamente Ele fala: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Ele veio para fazer a vontade do Pai. E aí então Ele entendia: não faça a tua vontade, não faça a tua vontade. Olha só o que diz o versículo de 35. Número 35.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Na tradução NTHL diz: pois quem põe em primeiro lugar os seus interesses, nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Quando ele fala de perder a vida, quando Jesus está falando aquele que quiser salvar a sua vida aqui na terra, o que seria salvar a minha vida? Falar, fazer minhas vontades. Afinal eu tenho 30 anos, estou na flor da idade. Pô, você acha que eu vou perder tudo que eu posso fazer? Deixa que eu vou pensar em Jesus mais tarde. Deixa a hora que eu estiver lá para os meus 55, 60, que eu perdi o figor da vida, mais 70 anos, eu vou. Não, eu vou salvar a minha vida. Eu quero salvar a minha vida. E salvar a minha vida nesse contexto aqui é fazer as minhas vontades. Afinal, o mundo está cheio de atração. Afinal, o mundo está cheio de coisas que eu gosto. Está cheio. Só sair para as ruas aí, está cheio de coisas que nós gostamos. E aí então ele diz, versículo 35: pois quem quiser salvar a sua vida aqui, perderá. Mas quem perder a sua vida aqui, esse a ganhará. Aquele que renunciar, aquele que viver uma vida de nex, esse ganhará a vida. E eu quero te dizer algo, querido. Jesus não é mau. Ele sabe que aquilo que nós estamos vivendo aqui é muito pequeno, é muito curto. É muito curto, perto daquilo que nós vamos viver no céu. Então, para nós que não temos talvez muito entendimento, dá essa impressão que, nossa, é pesado, eu vou ter que parar de fazer o que eu gosto, eu vou ter que, nossa. Não, querido, é muito rápido, é curto tempo. Quem aqui tem mais de 60 anos? Ninguém? Vai fazer 60. Voou, né, pastora? Parece que você tinha 30 esses dias. Parece, pastor Paulo? Quantos anos o senhor tem? 55. Não parece que o senhor tinha 25 esses dias? É muito rápido. É muito rápido. O tempo que nós fizemos aqui é rápido demais. E aí Jesus aqui está nos alertando. Quer fazer a sua vontade? Faça. Mas você vai perder a vida. A verdadeira vida, a vida eterna, a vida que eu tenho preparado para você. Olha só o que diz o versículo de número 36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus estava dizendo para a multidão: ei, que proveito tem para você viver todas as suas vontades agora e perder aquilo que o Pai tem preparado para você? O que adianta fazer aquilo que a tua mente diz, ir para os caminhos que o teu nariz aponta e perder a sua alma, ganhar o mundo, ganhar os prazeres, ganhar agora? E aí depois no 37 ele faz uma outra pergunta: pois não há nada que poderá pagar, na tradução NTLH, pois não há nada que poderá pagar para ter a sua vida de volta. Ele está dizendo, depois que a porta se fechar, não há nada que você faça. Olha só, na tradução árabe, que foi a que nós lemos, pois não há nada que... não, essa está na NTHL. Põe na área, por favor, Lineker. Que daria um homem em troca da sua alma? O que você pode fazer depois de ter escolhido fazer as suas vontades? Se você escolher não negar, e lembrando que negar-se é uma condição, se quiser, não é obrigado. Mas essa condição, quando eu aceito ela, me leva para a vida eterna. E aí então ele pergunta no 37, o que você acha que o homem pode pagar depois para ter a vida eterna? O que ele daria em troca? E aí, meu tempo está acabando, falta 5 minutos. Eu
quero concluir. A chave desse texto, aquilo que o Senhor me deu somente essa tarde, a chave desse texto, porque eu fiquei com aquele menino, lembra aquele menino de 21 anos que fez o vídeo? Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu me perguntando, Senhor, mas coisa difícil. É difícil negar-se. Tem vezes que nós até nos conseguimos, mas é difícil. Quando eu me pego, estou igual Paulo. O bem que eu não quero, que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço todos os dias. O mal está diante de mim. Quantos de nós aqui já fez promessas ao Senhor? Senhor, eu não faço mais isso. Senhor, a última vez, me perdoa, me dá mais uma chance. E passa uma semana, eu estou fazendo de novo. Só eu sou assim, não? Tem mais gente mesmo. Quem já fez promessa, eu nunca mais vou fazer isso. E aí quando a gente se pega, está fazendo de novo. Aí eu falei, Senhor, é difícil se negar, cara. Minha natureza é ruim. Eu sou pó, Léo. Sabe, é injusto, chegaria a ser injusto. Alguém falar para mim, negue-se, mas se eu sou feito de pó, eu sou feito de carne, a minha carne pede algumas coisas, ela gosta de algumas coisas. E aí então o Senhor virou uma chave em mim, nessa tarde, lendo esse texto. Está no versículo de número 34, quero que você vá lá comigo. Está aqui a revelação do texto, querido. A revelação da palavra. Diz assim, então chamando para si a multidão, voltando lá no começo, e juntamente com seus discípulos lhe disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus estava dizendo? Eu vou abrir o caminho para você. Quando eu subir lá naquela cruz, quando eu entregar a minha vida, vai ficar mais fácil, porque eu estou com você. Ele está falando, ó, quem vir após mim, você não está sozinho. Ele está falando, ó, vai lá e se vira, Léo. Se vira, dá um jeito de se negar. Não sei o que você vai fazer, não. Ele está falando, ó, eu vou me negar e vocês me acompanhem. Eu estou com vocês. Todos os dias ao acordar, eu estarei lá, te ouvindo, te ajudando, te dando força para você vencer. Ele não está falando, ó, vai, cria o caminho em vocês, se vira, só dá um jeito de não negar, de se negar. Ele fala, não, peraí, eu vou na frente, você vem após mim, eu vou primeiro. Calma aí, eu vou te dar um exemplo. Eu vou mostrar como se faz, eu vou mostrar que é possível. E aí então a graça vai ser derramada sobre a sua vida, e nós somos escorados nela. Nós estamos escorados nela. E aí eu acordo todos os dias, não querendo errar. Senhor, eu quero me negar, mas e o dia que eu escorrego? O dia que eu escorrego está lá a graça. O dia que eu escorrego está lá o pagamento. O sangue de Jesus dizendo, não há mais dívida contra o Flávio, não há mais dívida contra o Marco, está pago. Qual que é o nosso papel, querido? Se existe a graça, o nosso papel é pegar, agarrar na graça e falar, eu quero. O pastor também, acho que o pastor falou essa frase, a graça não é, não foi o pastor, eu acho que foi outra pessoa. A graça não é a... Deixa eu lembrar a frase, querida. A graça não é a certeza da salvação. A graça é a possibilidade da salvação. Antes dela nós não poderíamos ser salvos. A palavra diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Aí imagina que eu e você fizéssemos tudo certo. Nós estamos nos negando. Mas aí um único dia, eu escorrego. Um único dia eu dou lado para a minha vontade. Um único dia eu dou lado para a minha carne. E aí se não tivesse a graça, o salário disso é a morte. Mas aí, no versículo 34, ele fala, ó, você quer vir depois de mim? Depois. Eu vou fazer. Sou eu que faço. E talvez o porquê que você e eu, aí eu me incluo, eu também, não conseguimos nos negar todos os dias, porque achamos que é na força do nosso braço.
Achamos que é simplesmente ouvir uma palavra dessa e amanhã eu não faço mais aquilo que eu gosto. Não é assim. Você vai precisar dessa graça. Você vai precisar dessa força. Você vai precisar desse auxílio. E aí você vai falar, tá bom, Senhor, eu quero ir depois do Senhor. Vai na minha frente. Vai na minha frente. Qual que é a nossa missão? Acordar amanhã. Fala, Senhor, eu não quero errar. Me ajuda. Eu não quero. Eu não quero. Por mais que eu gosto, eu não quero, porque eu sei que vai me trazer dor. Eu sei que o erro vai me levar para um lugar de destruição. Eu sei que o erro, acima de tudo, me afasta de Ti. E aí então o Senhor nos dá força. Eu queria pedir para o louvor subir. Aí então o Senhor nos dá força para falar mais uma vez: eu renuncio à minha vontade, eu renuncio à mentira, eu renuncio à pornografia, eu renuncio ao adultério, eu renuncio aos vícios, eu renuncio, eu nego. Paulo, ele fala, nós vamos cantar um louvor que fala isso: meu corpo já foi vendido como escravo, eu não sou mais dono dele. Que vontade tenho eu? O corpo não é mais meu, Marco. Todas as vezes que o diabo vem tentar expor para mim as minhas vontades, falo, diabo, o corpo não é mais meu, cara. A carne não é mais minha. Fui vendido como escravo por Senhor. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queria que você baixasse a sua cabeça enquanto o louvor canta uma canção. Se você quiser ler a letra, que é uma letra profunda, Líder, que eu coloquei a letra aí, chama Liberta-me. Se você quiser ler, fique à vontade, querido. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito.
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, e se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Queridos, deixa eu continuar, Zaf. Talvez os mais novos aqui, acende a luz para mim. Tá pensando, que coisa chata. Poxa, que coisa chata. Eu vou ter que viver não fazendo a minha vontade. Sei lá, vou viver 80 anos, 90 anos sem fazer a minha vontade. Querido, eu posso lhes afirmar, é melhor. Sabe, talvez se lhe serve de consolo, que talvez a sua mente agora está. Não tem só coisa ruim, não, tem coisa boa. Quando eu decido fazer a vontade dele, eu dou um exemplo do pastor Paulo. Melhor, né, pastor? 55 anos, o pastor deve ter chegado a essa conclusão. Foi a melhor escolha que eu fiz. Em vida ainda você vai viver isso. Não é só lá no céu, não. Em vida aqui. Você vai passar alguns anos, você vai falar, nossa, ainda bem que eu não fiz a minha vontade. Ainda bem que eu não separei da minha esposa quando eu queria. Ainda bem que eu não fiz mais aquilo que eu fazia. Ainda bem que eu não me dei mais ouvido a Satanás. Ainda bem que você vai se agradecer, querido. Sabe, não é só lá no céu, que já seria bênção demais, mas aqui também. Quando você se nega, vai passar algum tempo, nossa Senhor, obrigado, porque aquela palavra veio no tempo oportuno. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor me resgatou da minha fútil maneira de ser. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor me deu força para negar a minha vontade. É o melhor que nós temos a fazer. Amém, querido? Você conseguiu compreender a mensagem? Deus falou com você? Ele falou comigo. Ele falou comigo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Senhor, já entendemos qual é a tua vontade. Tua vontade é que nós negamos a nós para viver a tua. Mas não é tão fácil, Senhor. Pode parecer fácil na exposição de um texto, mas na prática não é. Na prática não é. Ah, Senhor, mas quando nós entendemos que a força vem do Senhor, quando nós compreendemos a graça, quando nós compreendemos que o Senhor nos chamou porque o caminho o Senhor abriu, quando nós compreendemos que o Senhor foi na frente, ah, Senhor, facilita muito. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos que me ouve, tanto aqui quanto na internet, possa sair daqui com essa chave virada, possa sair daqui compreendendo esse texto, aquilo que eu
aprendi hoje à tarde, Senhor. Eu vou depois do Senhor, o caminho está preparado, o caminho está pronto, o Senhor já fez. Aí então eu descanso na graça. Eu faço aquilo que eu devo fazer, negando as minhas vontades. Mas e o dia que eu não conseguir? Porque talvez a minha mente me golpeie. Você não vai conseguir, o resto da vida não dá. Não dá para negar o teu vício até o final da vida. E aí você vai falar: ah, diabo, dá sim. Dá sim, porque o Senhor me mostrou que dá. Que a força vem dele, não vem de mim. Ah, Senhor, obrigado. Nos ajuda, Senhor, fortalece a tua igreja. Fortalece os teus filhos. Fortalece cada um, Senhor, Pai, que nesse momento me ouve. Nos dá força para dizer não para a nossa carne. Nos dá força, Senhor, Pai, para dizer não para os nossos erros. Porque a melhor escolha que fazemos é quando escolhemos pela tua vontade. Ah, Senhor, nos instrui. Usa palavras como essa para nos instruir, para nos direcionar, para nos exortar. Em nome de Jesus. Amém.